Ferroviária em Araraquara. Vitória da Inter, empate ou derrota, Tatinha Casagrande? Só um minutinho que eu quero fazer uma explicação sobre o meu pensamento. Perfeito. A expectativa minha com o Carpini, Edmar, é de um time que vai jogar. Essa é a minha expectativa, por tudo que a gente viu, pelos jogadores que estão sendo contratados, né? Pela forma como que ele dirige os seus times. Então eu estou imaginando que seja uma Inter que vá realmente propor jogo. Diferentemente da Inter do ano passado, que jogava em contra-ataques, até pela velocidade que tinha os seus jogadores de frente e pela limitação que tinha também de jogadores. Então estou vendo a Internacional melhor tecnicamente esse ano. Então eu estou imaginando a Inter jogando mais de frente, encarando mais o adversário de forma mais aberta. E eu pensando assim, logicamente, o meu pensamento, minha expectativa é que a Inter consiga algo melhor do que o ano passado. Perfeitamente. Então vamos lá. Ferroviária e Inter. Vitória, empate ou derrota do Leão? Eu acho que a Inter vence. Vitória da Inter. Denis Suidetos. Derrota. A Inter perde na estreia para a Ferroviária em Araraquara. Eu vou tentar lembrar o que eu falei, tá? Porque tá na minha mente. Eu coloquei empate. Por ser o primeiro jogo, pela Ferroviária ter sido eliminada rapidamente da Série D do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Marcílio Dias, né? Foi buscar o empate fora de casa 0-0 e perdeu em casa por 2-1, o jogo que custou o emprego do técnico Paulo Roberto, que voltou para o Santo André. Então, na opinião do Tatinha, vitória da Inter, na minha opinião, empate, na opinião do Suidetos, derrota. Só para contextualizar, à vontade, né? A gente, quando faz essa análise, é uma análise como você, sei lá, fazer uma experimentação de um prato aí gourmet no escuro, né? Você sabe que o prato tá ali, tá sentindo o cheiro, mas você não consegue enxergar. A gente faz uma análise de contexto. Perfeito. Né? A Ferroviária, e essa análise não precisa ser feita em todos os jogos, mas a Ferroviária é uma equipe mais madura dentro da Série A1 do Campeonato Paulista. E uma equipe com poder de fogo, de investimento maior do que a Internacional. E vai jogar em casa. Então por isso que eu fiz esse palpite. Na segunda rodada, muito provavelmente o São Paulo venha com um time misto para enfrentar a Internacional no Limeirão. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro vai terminar muito próximo da abertura do Campeonato Paulista. Inter e São Paulo no Limeirão. Tatinha? Empate. Empate. Denis Suidetos. Vitória. Vitória. A Inter venceria o misto do São Paulo. Misto ou sei lá. Eu acredito que vem com um misto, sim. Mas mesmo assim, um misto do São Paulo é complicado, né? Porque a Internacional, se você pegar como referência o ano passado, jogadores que não eram aproveitados em times grandes, no caso do Lucas Braga, do João Vitor, no caso do Ayrton, foram jogadores que são destaque hoje, mas vieram dessas equipes grandes e não eram aproveitados. Então não dá para você menosprezar jogadores que estão em time grande, mesmo não estão jogando. Não dá para menosprezar. E o grande diferencial, Edmar, rapidamente novamente, claro, é que o Campeonato Brasileiro esse ano ele vai esticar. E apesar do time misto, competição, aquela coisa toda, os times grandes no começo da temporada, dessa temporada especificamente, vão estar num limite que vai ser uma coisa de outro mundo, diferente de outros anos que tem aquela pré-temporada, torneio na Flórida, aquela coisa toda e tal. Perfeito. A gente parece que está em dezembro, mas não estamos. Exato. Nós já estamos em janeiro, né? Eu apostei no empate, Inter e São Paulo. Vamos lá, terceira rodada, Internacional e Novo Horizontino. Novo Horizontino, ajude a Internacional domingo. Empate com o Fast Club em Novo Horizonte e suba para a Série C do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino, um time redondinho, acertadinho e muito bem comandado pelo Roberto Fonseca. O empate seria ótimo. Empate. Denis Suidetos. Empate. Eu apostei derrota. Eu acho que a Inter perde para o Novo Horizontino no Limeirão pela estrutura que tem o Novo Horizontino, pelo que está jogando e pela continuidade do trabalho do Roberto Fonseca. Mas aí depois, Edmar... Então, por enquanto, nós dois somos mais otimistas. Sim. Eu tô com 2 empates e uma derrota. Porque o meu time, na terceira rodada, tem 4 pontos. Isso, o meu tem 2. O seu tem 4 também. 4 também. E o meu 2. Não, o seu tem 5. 5. O seu time, a Inter não perdeu ainda. Exato. Não, eu tô vendo o seguinte, o Edmar é mais pessimista. Eu não posso fugir do meu pensamento de que a gente sabe que o futebol é momento. E o momento, se você vence uma Ferroviária, o meu pensamento, fora de casa, e você empata
Um jogo contra o São Paulo, motivação muito grande. Mesmo o Novo Horizontino sendo uma equipe bem encaixada, certinho, uma equipe bem montada. Então eu estou aproveitando o momento. Por isso que eu estou colocando esses resultados. Tem outro detalhe, hein? Porque se perde a primeira, muda tudo, né? O campeonato Aí do é ano pressão. passado, nesse mesmo prognóstico, não só nós da imprensa, como muito torcedor, foi ticando. E a Inter chegaria na 7ª rodada morta já. Quando chegou no Corinthians, Bragantino, meu Deus do céu. Mas verdade. tudo aconteceu deles. Chegaria na 7ª rodada com 3 pontos. Mas a questão é, E ganhou do Bragantino, a possibilidade do era Corinthians. muito real. Sim, mas é o que eu tô falando. O que A gente faz análise no escuro. Ah, lógico. Né? Não, aí é que o Edmar botou. É, o que razão. aconteceu com a Inter, botando fogo duas no coisas nosso- foram no muito nosso, né? positivas no início. A derrota pro Guarani, a pessoa pode dizer o seguinte, torcedor, mas a derrota foi positiva. Na situação da Inter foi. Muito. Tava todo mundo achando que tava no Barcelona. Não, fala, se voltarmos no ano passado e eu perguntasse Corinthians e Inter Itaquera, você falava vitória da Inter? Impossível. Você falava? Não. Bragança Paulista, Red Bull Bragantino O com a empate parceria. seria o máximo. É O empate lógico, máximo. Conseguiu uma lógico, vitória. eu tô dizendo, Por Mas a isso questão, que é um Denis, é chute. que eu disse o seguinte: o início da Internacional, lógico que tudo partiu muito mais do Elano, né? E você chegava tudo fechado. Você falava, poxa, aquela Internacional que eu vi durante tanto tempo, quase durante a minha vida toda, totalmente reformulada, totalmente diferente, mas de uma diferença de forma negativa, né, Edmar? Sim. Não tinha informação para o torcedor, você não tinha acesso a nada, nenhuma informação. Você falou, poxa, o negócio está blindado, eu acho que eu estou no Barcelona. Mas eu acho que, claro, esse não é o assunto, não é o foco. Mas depois virou birra, sabe? Aquela birrinha de não... Birra. Mas foi bom para a Internacional. O erro. Começou na apresentação. Não, o erro do Perfeito. E Perfeito. ninguém iria e a ESPN estava lá dentro. Perfeito. O erro do Tá errado, Elano. O erro do Elano foi nivelar todos da imprensa com uma pessoa. O erro dele foi isso. Também. Nivelou. E aí virou birra. Todo mundo virou igual. Não, mas não é. A gente é diferente. Porque ele não dava entrevista para nenhuma emissora, para ninguém aqui em Limeira. Aí você ligava a TV, ele estava lá. Não, tá errado. Bom, vamos lá. Então, na opinião do Tatinha, vitória em Araraquara, empate com São Paulo. Empate com o Novo e Horizontino. empate com o Novo Horizontino. Denis Suidedos, derrota em Araraquara, vitória contra o São Paulo e Empate contra o Novo Horizontino. Eu, empate em Araraquara, empate com o São Paulo, derrota para o Novo Horizontino. Quarta rodada, Mirassol e Inter em Mirassol. Aí derrota. Denis Suidedos. Empate. Eu vou com derrota também. Eu acho que a Inter perde em Mirassol. Então, empate na opinião do Denis Suidetos. Quinta rodada, Limeirão, Inter e Red Bull Bragantino. Você é otimista, hein? Empate. O empate para quem otimista. Denis Suidedos. Eu acho que é difícil. Se o Claudinho Vai tiver lá, cheirar capotão queimado. vai. Vou ser otimista também, vai. Empate. Empate, vai. Eu também vou com empate. Eu tô sofrendo, mano. difícil. Empate tem que rezar uns 4 Pai Nossos. Vamos lá, Santos e Inter, Vila Belmiro. Aí derrota. Denis Suidedos. Derrota. Não tem o que fazer. O estupro é inevitável, já diria meu vizinho. Vamos lá, Inter, Ituano, Limeirão. Aí vitória. Aí vitória. Vitória também. Vitória. Acho que é o único jogo assim que eu acho que o torcedor fala assim, vitória 100%. Mas o Ituano é chatinho. Cada jogo é uma história. Já foi mais, eu acho. Foi mais. Não tá naquela. Concordo. Não, mas a questão maior, Denis, é a parte financeira. A gente tá falando, a gente falou analisa muito. Então, e uma das partes a serem analisadas é essa. E sim, a Ferroviária mesmo, por você ter dito que ela já está há mais tempo na Série 1, mas ela vai vir totalmente reformulada. Pode ter certeza que a Ferroviária vai vir totalmente modificada. Muito próximo da Inter. Mas Por que você eu estou sabe- mais positivo com a Inter do que a Ferroviária? Porque os jogadores que estão sendo contratados estão na mesma filosofia do treinador. Então, essa é a minha expectativa. Eu estou pensando que a Internacional vai fazer um grande campeonato. Também. Vamos lá. Quer completar? Não, a questão é também o calendário da Ferroviária. É um calendário de ano todo, né? Quem sabe a Internacional possa ter aí, Não né? acredito que vai. É um calendário também de ano todo, porque faz a diferença no planejamento do plantel. Para quem contrata e quem chega. Mas Perfeito. depende E quem patrocina. Mas aí depende também da evolução do time na competição. Se o time vai mal, como foi na Série D, é difícil permanecer para a Série 1, porque o pensamento dos dirigentes
é muito mais difícil a Série A1 do que o campeonato de Série B do brasileiro. Bom, Ponte Preta e Inter. Moisés Lucarelli. Eu acho que derrota. Quando você entortou a boca, eu falei fumo. Derrota. Denis Fideiros. Também. Derrota também, não tem como. E a gente está falando aí da Ponte Preta ajeitou o sétima, time. oitava rodada. Não, ajeitou o time. E a gente deve estar falando de um campeonato ainda sem público. Sim. Porque uma Ponte e Inter em Moisés Lucarelli com público é um jogo. Sim, é outro. Ponte e Inter sem o público é outro jogo. E um jogo especial pro Thiago Carpini, que era do Guarani, pro Ferrugem e pro Roger, que jogavam na Ponte Preta. Até o Ferrugem brincou aqui no estúdio e falou: estarei na minha casa. Palmeiras e Inter no Allianz Parque. Vamos voltar lá, mister. É derrota. Você viu o jeito que ele falou? É derrota. Denis Fideiros. Derrota, e eu tô ficando preocupado com o meu prognóstico aqui. Então, viu? mas tá é faltando, derrota. Tá faltando vitória, Edmar. Desse jeito derrota. ainda vai cair na oitava rodada. Derrota. Pô. Vamos lá, Inter e São Caetano. Aí, vitória. Vitória. Eu acho Pelo que amor sim. de Deus, tem que ganhar, pô. Então, Inter e Ituano, Inter e São Caetano são vitórias certas na cabeça de todo mundo. É, Não vou na dizer cabeça. que vão acontecer. Há um consenso. Há um consenso. Há um consenso. Há um consenso. São Bento e Inter em Sorocaba. Também dá pra Também pensar dá pra numa ganhar. Dá vitória. pra pensar também. Dá pra ganhar. Dá pra pensar. Dá pra pensar. E na última rodada, Inter e Guarani. Também dá pra pensar. Também dá pra pensar. Vem, Bugre. Então, Classificado aí. no Em frigir, primeiro do grupo. no frigir dos ovos, aqui só não pode ter o patrocínio da funerária Santa Luzia, sua morte é nossa alegria, né? Não pode, porque olha que situação complicada, Tatinha. Se a gente colocar... Faça em casa também você, meu amigo. Para a sua Tira o alegria coração. tem gol. Gol do Grêmio, eu vi E aqui. do Bahia também. Ah, Gilberto. pelo amor de Deus. Ô, Para a sua alegria. Ô, Giba. Mas que eu sou... Até pra você murchou. é pior, mas pra você é pior. Eu Você não tem ligo disso. eu não Vanderlei ligo. Kahneman, você tem? É, eu não ligo. Eu sei Eu que você tenho liga. o Diogo Barbosa, que deu assistência pro gol do Wanderson Então. aqui. Pelo menos não vai ser negativo, né? E o senhor tem o Renato Gaúcho. Ele murchou de uma tal maneira. Murchei. Murchei. Mas enfim, eu acho que... principal Não, objetivo. eu expliquei no início, né, Vai Giba? permanecer. Eu estou com uma boa expectativa. Vai permanecer. É lógico que a prática é totalmente diferente da teoria, né, Edmar? Nenhum treinador perde no vestiário, sabe disso, né? Sim. Todo mundo, você pode ir nos dois vestiários e ganhar o jogo. Sim. Então, a hora que sobe programado, e eu queria até depois fazer um resumo sobre o River e Inter, o River e Palmeiras, pelo que aconteceu, porque teve muito coisa de treinador aí, viu, Edmar? Teve. Teve dedo de treinador aí nesse resultado. Então vamos lá com a dica do doutor.